isso só aconteceu por causa de Jesus. Amém, meus irmãos? Então Pedro usa de toda aquela ocasião, de todo aquele derramamento do Espírito, para apresentar Jesus às pessoas. Amém? Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 22, Atos 2, versículo 22, Pedro começa a apresentar esse Jesus. Lá em Atos 2, 22, ele diz que esse Jesus, ele foi aprovado por Deus. Ou seja, ele foi reprovado pelo homem, mas ele foi aprovado por Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, lá em João, no capítulo 1, no versículo 11, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Ele está falando que Jesus veio para os judeus, e os judeus rejeitaram Jesus. Mas se nós continuarmos, meus irmãos, nós vamos ver que os homens rejeitaram a Jesus. A Bíblia nos fala lá, se os irmãos pegarem Mateus 27, 22 e 23, nós vamos ver que naquele tempo não era comum que se colocasse 3 cruzes. A maneira mais cruenta de matar um homem era o sacrifício da cruz. Mas não era comum 3 cruzes, às vezes tinha muito mais, tinha 4, tinha 5, tinha 10. Mas no dia de Cristo tinha exatamente 3. Porque na Bíblia não tem nada por acaso, meus irmãos. Já prefigurava toda a salvação, no sentido de mostrar o que? Salvação, condenação, e o único meio a qual o homem poderia ir até Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas os homens recusaram isso. Se nós verificarmos lá em Mateus, capítulo 27, versículo 22, Pilatos diz assim: o que eu farei com esse então de Jesus, chamado Cristo? A mesma pergunta se faz hoje. A palavra de Deus está sendo pregada. Meu sogro, que é muito sábio, ele diz que ninguém vem a Jesus obrigado. Todo mundo vem de livre e espontânea vontade. A Bíblia diz que não é pelo muito nós falar, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E ali Pilatos diz: o que eu farei de Jesus, chamado Cristo? E eles responderam: seja crucificado. Então, os homens rejeitaram Cristo, mas Deus o aprovou. Amém? E é isso que Pedro fala. Se nós continuarmos o texto, meus irmãos, e nós fomos lá para Mateus, no versículo 51, Mateus 27, 51, a Bíblia diz que quando Jesus pereceu, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e se fenderam as rochas. Aquele véu, meus irmãos, significava que o homem não poderia ir direto a Deus. O véu separava o lugar santo dos santos. Quando aquele véu se fende de fora a fora, de maneira sobrenatural, Deus estava dizendo assim: agora o homem não precisa mais de intercessores, ele pode ir direto até a mim, através do único e perfeito sacrifício de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus pereceu na cruz, ele disse: está consumado. Tudo aquilo que precisava ser feito pela minha e pela tua salvação, ele já o fez. Já está feito. Amém, meus irmãos? Quando esse véu rompe, a Bíblia fala lá em Hebreus que se abre o caminho para a salvação. Ou seja, agora nós podemos ir a Deus.
diretamente através de Cristo Jesus. Amém? Se nós pegarmos a Bíblia, meus irmãos, e olharmos lá em Hebreus, o escritor ao Hebreus fala exatamente isso. Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, versículo 24 e 25, a Bíblia diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. O sacerdote no dia da expiação, todos os anos tinha que fazer aquilo, porque o sacrifício dele não era perfeito. Ele diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu, para comparecer agora por nós que somos pecadores, diante de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, lá no versículo 28, que ele fez isso somente uma vez. Sabe por quê? Porque a oferta dele foi perfeita. Perfeita. E Pedro continua falando desse Jesus. Ele fala que ele abriu o caminho para nós diante de Deus. Pedro fala que ele é o varão aprovado de Deus. E se nós voltarmos para Atos, no capítulo 2, Pedro aproveita, ele não aproveita desses milagres para se aproveitar ou cobrar das pessoas, mas ele aproveita toda aquela situação para apresentar às pessoas Jesus. Amém? E Pedro continua falando, apresentando esse Jesus às pessoas. E lá em Atos capítulo 2, 22, primeiro ele diz que ele foi aprovado por Deus. Ou seja, ele é o único que poderia morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele é o único que não tinha pecado algum. Amém? E Pedro continua dizendo e apresentando esse Jesus, dizendo que ele, olha aqui, que ele foi aprovado com muitos milagres, prodígios e sinais. Dizendo que no tempo que Jesus ficou aqui nessa terra, nos 3 anos e meio, ele fez diversos milagres. E milagres tão retundentes, que quando ele vai lá e ele ora, com aquela música que a cantora cantou sobre tirar a pedra, lá em João no capítulo 11, quando ele ora para uma pessoa que há 4 dias já estava morto, aí os judeus disseram: nós temos que dar conta desse homem, porque nós não podemos mais esconder o que ele tem feito. Nicodemos, quando se encontra com Jesus lá em João no capítulo 3, no versículo 2, ele disse assim: ninguém pode ser com Deus se não fizer tudo o que tu fazes. Então Nicodemos reconhece que Jesus é Deus. Amém, meus irmãos? Se nós verificarmos aqui em João capítulo 3, e assim Pedro vai apresentando aquelas pessoas Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 2, Nicodemos vai ter com Jesus. Nicodemos, sendo um homem que fazia parte do Sinédrio, um homem que era íntegro, né? Um homem que tinha muita obra, mas ainda não tinha nascido de novo. Em João capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz que ele vai ter com Jesus de noite, e ele diz, foi ter com Jesus, diz: mestre, Rabi, nós sabemos que tu é mestre, vindo da parte de Deus, e ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos disse assim para Jesus: olha, Deus só pode estar contigo. E tem uma das horas, né? João 12, 13, 14, quando está próximo à crucificação de Cristo, são as últimas palavras de Cristo à igreja. Lá em João 14, Filipe, depois de andar 3 anos e meio com Cristo, Filipe diz assim: olha, eu até acredito em ti, mas mostra o Pai. Aí Jesus diz assim para Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Crê, pelo menos, pelas obras que eu tenho feito. Os milagres de Deus, eles só testificavam que ele sempre disse: eu não posso fazer nada se não for do meu Pai.
Todo milagre que ele fez porque credenciou a sua essência com Deus. Se nós verificarmos lá em João, no capítulo 10, no versículo 30, ele vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Quando ele está dizendo eu e o Pai somos um, tão errado muitas vezes que as igrejas que usam isso para falar de unidade, o que Jesus estava dizendo é: eu estou no Pai e o Pai está em mim, nós dois somos uma mesma essência. Isso era tão verdade que ele foi o único que pôde dizer: perdoados estão os teus pecados. Quando ele diz que as pessoas podiam ser perdoadas, ele diz: eu sou Deus, porque só Deus poderia perdoar os pecados. Amém, meus irmãos? E Pedro continua apresentando esse Jesus que foi reprovado pelos homens, esse Jesus que foi aprovado por Deus, esse Jesus que só fazia milagres para que as pessoas crescem que verdadeiramente era o Messias. E por último, Pedro vai lá para acabar, continuando a apresentar esse Jesus. Pedro vai lá no versículo 24. Pedro diz assim, no 23, primeiro ele diz que ele só foi entregue por determinado desígnio e presciência de Deus. O que Pedro estava dizendo? Que antes da fundação do mundo, Deus já sabia que nós íamos pecar, e Deus já tinha providenciado a oferta perfeita pelo nosso pecado, que era o seu Filho. Amém? Então, o que Pedro está dizendo ali para aquelas pessoas, apresentando esse Jesus? Olha, esse Jesus estava com o Pai desde antes da fundação do mundo, e desde antes da criação do mundo ele já sabia qual era o seu destino. Amém, meus irmãos? Então, ele continua apresentando esse Jesus, e lá no versículo 24, ele acaba de apresentar esse Jesus, dizendo assim: porém, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Aí Pedro vai lá e diz assim: olha aqui, tem mais uma coisa. Além de tudo que aconteceu aqui foi por causa dele. Além dele ser aprovado com Deus, além de ele fazer um monte de milagre, além de antes da fundação do mundo, ele já vinha para nos salvar, ele ainda ressuscitou e pode nos dar a vida eterna. Se você for para qualquer religião do mundo, se você for lá para o budismo, e se você for lá no túmulo de Buda, você vai ver que está lá os ossinhos dele. Se você for lá no túmulo de Allan Kardec, você vai ver que os ossos dele estão lá. Se você for também lá do líder do islamismo, que é Maomé, você vai ver também que os ossos dele estão lá. Agora, os ossos de Jesus não estão lá, porque ele vive, está à direita de Deus e intercede por nós. Essa é a diferença. Ele ressuscitou, ele apareceu mais de 10 vezes, ele foi visto por mais de 500 pessoas, e ele vai vir para buscar a sua igreja. Amém? Amém, meus irmãos? Esse foi o Jesus que Pedro apresentou, e esse é o Jesus que nós devemos apresentar na igreja. Jesus pode te libertar? Pode. Jesus pode dar prosperidade? Pode. Mas o que ele mais quer, assim como você pode ter um desejo de uma casa própria, assim como você pode ter um desejo de ter um grande emprego, o maior desejo de Jesus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem a um arrependimento. Esse é o maior desejo dele. Para isso ele proporcionou tudo isso aqui essa noite. Não foi para nós, não foi para a igreja, não foi para homem nenhum, mas ele fez tudo isso porque ele te ama e ele quer te salvar. E é esse Jesus
que nós viemos apresentar para você essa noite, né? Quando Pedro acaba aquele discurso tão bonito, né? Lá no versículo 37, Atos 2, 37, quando Pedro acaba aquele discurso, a Bíblia diz que as pessoas ouvindo aquilo, compungiram-se o coração. Compungir no grego quer dizer esfaquear, quer dizer transpassar, quer dizer convicção espiritual, que a pessoa está separada de Deus. Compungir quer dizer isso, quer dizer que as pessoas reconhecem que precisam desse Jesus. Amém? E aí eles perguntam para Pedro, o que nós vamos fazer? E aí Pedro diz, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Minha sogra era muito inteligente, ela está aqui hoje. Minha sogra botou uma Bíblia na minha mala, quando eu viajava, e eu comecei a ler a Bíblia. Eu não fiz igual um parente meu, que ele lia a Bíblia, e tudo que era de errado, ele arrancava a folha, a Bíblia dele era fininha, fininha. Mas eu tentei, por mais de um ano, chegar a Jesus com meus esforços, com a minha santidade, com a minha força. Eu te digo uma coisa nessa noite, venha como estás. Todo aquele que vem a Cristo não será lançado fora. Você não precisa estar santo, você não precisa estar perfeito, você precisa somente entregar a sua vida, e a Bíblia diz que o sangue de Cristo vai te purificar de todo o pecado. Hoje Ele te trouxe aqui porque Ele quer a tua alma. Ele diz para ti essa noite, filho meu, dá-me o teu coração. Aqueles homens disseram, o que nós vamos fazer? Aí Pedro diz, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado